Informação no Conexão Cultura. Muito bem, no Conexão Cultura dessa manhã de quarta-feira, a gente traz o Dr. Daniel com a gente para falar nessa manhã. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante demais e a pergunta logo cedo, inclusive, doutor Daniel, eu fiz essa pergunta na abertura do programa. Esse ângulo aqui tá bom ou melhor aqui? Tá bom aqui? Pra você aparecer, né, meu para aparecer aqui. Então pra você aparecer, gente, uma beleza aqui, dessa, instanteante. Gravando os nossos vídeos aqui, o nosso conteúdo junto com o doutor Daniel. Muito bem, a gente logo na abertura do programa fez a pergunta, aposentadoria e revisão. Você sabia que poderia estar recebendo um valor maior de aposentadoria? Pois muito bem, já está aqui ao meu lado para responder, nosso advogado especialista em benefício do INSS, doutor Daniel Almeida. Muito bom te receber sempre, meu amigo. Sempre mesmo, de coração. Bom dia, Baba. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. É sempre uma honra estar aqui, podendo levar informação e orientando sobre um assunto tão importante que é o direito previdenciário, né? Ainda mais aqui como está no Outubro Prata, que é o mês da valorização dos idosos. E a gente está justamente aqui podendo valorizar, né, todo aquele trabalho árduo que a pessoa teve durante toda a vida, que a gente chama de vida previdenciária, né, no direito previdenciário, que é a questão da trabalhista, todos os vínculos, toda a somatória que esse trabalhador fez para a sociedade, certo? E a gente está aqui justamente para poder valorizar vocês. E muito bem, para falar em valorização, nosso ouvinte aqui, doutor Daniel, né? Vamos acompanhar aqui no nosso WhatsApp. Ah, nossa grande Lurdinha acompanhando a gente. Um abraço, aqui. Lurdinha. Eu na escuta desse assunto tão importante na fala do doutor Daniel. Exatamente. Lurdinha, E hoje... a audiência é garantida sempre com a gente. Amém. E hoje a gente está falando justamente sobre o quê? Aposentadorias e revisões. Isso mesmo, muita gente consegue se aposentar depois de um processo árduo aí e infelizmente, na maioria das vezes, não recebe o valor ali condizente com todo o trabalho que ela teve, né, toda a sua vida. E hoje a gente vai falar como identificar se a pessoa está recebendo mais ou não, e o que pode ser feito, os tipos de revisões, como é que isso acontece. A intenção justamente é essa. Você ouvinte que já é aposentado, ou conhece alguém que já se aposentou, preste atenção aí que essa pessoa pode estar recebendo o valor errado de aposentadoria. Poderia estar recebendo mais. Fique atento então. Doutor Daniel, quando o INSS concede uma aposentadoria, no caso, né, muita gente acha que está tudo certo, né? Mas quais são as falhas mais graves que o senhor, no caso, costuma encontrar nas análises dos benefícios? Certo, Baba. Quando o cliente ele chega pra gente no escritório, o primeiro documento que a gente pede é o CNIS, que é o extrato previdenciário. Esse documento ele é emitido no próprio portal do INSS, tá bom? Esse documento ele consta todas as informações que estão aparecendo no sistema, né, nos sistemas governamentais, sobre os vínculos desse segurado. Então a gente tem onde ele trabalhou, quando ele entrou nesse vínculo, quando ele saiu, a gente tem o salário desse trabalhador, e a gente também tem acesso para saber se esse vínculo é especial ou não. Só com esse documento a gente já consegue identificar todas essas informações. E aí, na maioria das vezes, o que acontece? Esse vínculo, infelizmente, ele nunca está completo. É um sistema que abrange, é nacional. Então abrange assim, milhões de segurados, milhões de brasileiros que estão dentro desse sistema, né? Um cadastro CPF ali. E aí o que acontece? É um sistema falho. Na maioria das vezes é complicado, né? Os nossos sistemas do Brasil, mas é um sistema falho. Então todo mundo, na maioria das vezes, assim, 99% das vezes, esse extrato previdenciário está constando as informações equivocadas. Ou o vínculo está com o período errado, ou o vínculo não está constando, remuneração também não está constando. E isso faz inicialmente com que a pessoa demore o seu processo de aposentadoria. Então ela vai demorar para se aposentar. Ah, mas aí fulano conseguiu ali, bora lá, geralmente demora 6 meses a 1 ano num processo que a gente diz até é o costume, né, o padrão. E isso a gente organizando depois de pedir aposentadoria. Se a gente pedir antes, a gente consegue mais rápido. Então isso faz com que a pessoa demore a conseguir a sua aposentadoria. E a segunda parte é a questão da remuneração. Porque se não está constando todo o período correto, a pessoa já perde tempo de contribuição. Perfeito. E esse tempo é importantíssimo para o valor do benefício. Também se não está constando o tempo correto, provavelmente também não está constando o salário correto. Então isso é outra coisa também, outra circunstância que faz com que o salário desse trabalhador caia na hora da sua aposentadoria. Outra coisa também, por ser um sistema automatizado, que por mais que tenham pessoas ali atrás tentando resolver essas situações, mesmo assim é muita fórmula matemática, é muita coisa que faz, é muito complexo, até pra gente que trabalha com isso é muito complexo. Então assim, essa complexitude faz com que a maioria das vezes também o salário saia bem menor do que o devido.
Porque a Previdência, o INSS, infelizmente, ele não vai, por equívoco, aumentar o seu salário. Não é interessante. Tem toda ali uns princípios ali dentro do sistema. Então ele não vai errar e aumentar o seu salário. Ele prefere errar e que o seu salário seja menor do que você recebe. E se você não concordar, você vai atrás do que ele pagar o certo ou pagar a mais. Então, por isso que a gente fala, na maioria das vezes também o salário está menor do que o devido. Então é sempre bom a pessoa segurada ali procurar a informação para ver se está correto esse valor. Nossa, a gente passa a vida inteira, né, e ouvindo e analisando pessoas questionando, falando e correndo, tentando organizar a sua vida previdenciária, doutor Daniel, e a gente observa que um fato do CNAE, né? O CNAE, não é isso? CNIS, né? CNAE é do CNPJ. CNPJ, né? Isso. Eu fico imaginando quantas pessoas que eu conheço, que a gente conhece, mas meu salário, eu trabalhei a vida toda, meu salário veio menor. E às vezes não é consequência, às vezes é essa organização do sistema que às vezes você precisa ir atrás e entender, Isso. encontrar os dispositivos, como você diz, corretos para análise. Porque é todo um sistema, e como você diz, é uma complexidade de cálculo, mas que nunca aumenta, sempre diminui. Sempre vai diminuir, sempre é um valor menor, eles não vão pagar mais, infelizmente. Quem dera pagassem, né? Pagasse a Ninguém iria massa. atrás de revisão. Ou quando vem, às vezes, eles já vão atrás das pessoas, olha, tá hora de corrigir isso aí, devolver o que você Baba, já... eu pessoalmente, 10 anos de experiência com direito previdenciário, eu nunca vi o INSS pagar mais. É verdade. 9h20, doutor Daniel Almeida com a gente aqui, e o assunto é aposentadoria e revisão. Doutor Daniel, em quais situações a revisão realmente pode gerar um aumento significativo no valor do benefício? Baba, o que acontece? A gente tem muita questão tem prazos, né, decadenciais, prescrição, etc. Então, assim, todo mundo, no escritório, pra gente compensaria principalmente quando a pessoa já é aposentada há muito tempo, porque essa revisão, quando dá um valor maior, a gente consegue pegar os retroativos ali dos últimos 5 anos, Sim. essa diferença de valor. Então a pessoa que ela já é aposentada ali há 5 anos, a gente vai pegar todo esse valor, essa diferença de valor, e ela vai conseguir depois, através de gradação, enfim, dependendo do mecanismo que a gente vai usar para fazer essa revisão, e aí ela vai ter acesso a esses valores. Então, assim, levando em consideração que é uma pessoa ali que ela tá há um tempo aposentada, chega a ser interessante. A gente não consegue muito mensurar valores porque, por exemplo, chega no escritório, a gente faz uma análise prévia, rápida, para verificar se existe essa diferença ou não, só com esse documento. E aí também tem a questão do carteira de trabalho, etc. Mas assim, obviamente para o escritório a gente tem um valor mínimo ali para poder dar entrada nessa ação, certo. Correto? Senão não compensaria. Então se existe uma diferença ali de valor de R$25, R$50, 100, 150... Dependendo de cada caso, a gente vai verificar se compensa ou não, porque realmente é um trabalho bem complexo para ser desenvolvido. Não é um trabalho barato, existe ali também uma multidisciplinar, a gente trabalha com contabilidade para poder fazer esse cálculo. Então, assim, teria que compensar para o escritório, senão a gente também indicaria a Defensoria Pública, que está ali também para poder fazer isso de forma gratuita. Então, essa questão de compensar vai depender da diferença salarial que a gente encontrou. Então, assim, mas assim, qualquer vínculo que não esteja constando correto, já existe uma diferença significativa ali de salário. Com certeza. Tá bom? Às vezes 1 ano, 2 anos ali faz uma diferença muito grande. E principalmente na questão do salário também, da remuneração que a pessoa recebia. Porque na carteira de trabalho tá uma e no extrato previdenciário tá outro. Então a gente tem que verificar, tem que bater essas informações. E aí depende do cliente. Se o cliente achar que compensa para ele fazer a revisão, esse investimento aí, a gente faz. Se ele achar que não compensa essa diferença, aí fica já em stand-by aí para uma próxima oportunidade. Perfeito, doutor Daniel. 9h22 aqui no Conexão Cultura. Doutor Daniel esclarecendo dúvidas para a gente sobre revisão, aposentadoria e revisão aqui nessa quarta-feira, nosso quadro Direito Benefícios do INSS. Doutor Daniel, a gente sabe que algumas pessoas acham que só aposentados recentes podem revisar. É verdade ou quem se aposentou há mais tempo também tem esse direito? Certo, é uma excelente pergunta. Muita gente, a gente tem, como eu falei, a gente trabalha com prazos, né, prescricionais de quando a pessoa pode dar entrada nessa revisão. E aí o prazo padrão para isso é 10 anos. Então a pessoa que se aposentou ali em meados de 2015, mais outubro, dezembro, ela tem direito à revisão. Se a pessoa se aposentou em julho, já não consegue mais. Já não pode mais pedir nenhuma revisão, infelizmente. Esse vai ser o salário definitivo dela o resto da vida dela. Então a gente tem esse prazo de 10 anos. Você conseguiu o seu benefício, você está aposentado, você tem até 10 anos após essa concessão
para pedir a revisão. Nossa, mas Isso. será que a pessoa fica todo esse tempo, né? Tem muita gente que infelizmente não sabe. Não sabe, Não né? tem, não tem orientação, não tem informação, que é o que a gente está levando aqui toda semana, informação. semana. E aí não tem ciência de que pode sim estar com o salário da aposentadoria errada. Muitas vezes as pessoas só Então aceitam. tem milhares, milhões de brasileiros assim, né, doutor Daniel? Milhões, Baba. É. A gente teve recentemente agora até uma questão interessante de revisão, porque são várias teses de revisão. Aham. Existem vários tipos de revisão, onde a gente trabalha fator previdenciário, a gente trabalha tempo de contribuição, tempo... É muita coisa, Baba. muita É coisa, muito. A gente ia passar aqui a manhã toda, Sim. a tarde toda, a semana Porque eu que vem gostaria falando. de conversar, porque ajudaria muito A a gente gente. vai fazer isso aí no dia, né? Bora pegar Vamos um fazer. compilado ali de informações Vamos fazer. previdenciárias, dicas, etc, pra gente poder compartilhar com os nossos É ouvintes. porque é tão bom, sabe, doutor Daniel, a gente fazer benefícios que eu digo assim, do INSS, claro, já Sim. usando a redundância, mas ajudar tantas pessoas carentes quando eu digo de informação, Exatamente. que passaram uma vida toda e não tem aquela informação, esclarecimento, de chegar e dizer, não, gente, você tem o direito, você não está aí durante 6, 7, você tem até 10 anos, mas gente, mas você tem como, inclusive você tem como, isso é corrigido, se possivelmente for tudo bem esclarecido, Pois é, doutor Daniel. bora, terminando a resposta da pergunta. É muito A pessoa assunto, tem né? 10 anos Aham. para pedir a revisão, Aham, 10 anos da concessão da aposentadoria, ela Certo. pode pedir a revisão. aham. Porém, né, o INSS só pagaria os últimos 5 anos dessas diferenças. Não tem problema. Tá bom? São os últimos 5. Ainda assim dá um bom Dá um valorzinho bom ali, valor. bem legal. Dá pra pessoa fazer alguma coisa ali. Uma viagem, aproveitar aí período de COP30, essas coisas pra... Reformar casa, um telhado, Exatamente, um banheiro, né? pagar, enfim, ajudar ali nos investimentos do lar e Exatamente, pessoais, etc. E paga os últimos 5 anos. Então, basicamente, são esses os prazos que a gente tem para a pessoa poder ter acesso a essa revisão. Tá bom? Qual era a outra pergunta, Baba? Que eu... A outra é a seguinte, ela fala justamente sobre que algumas pessoas, o tempo de aposentadoria, os mais 10 recentes... anos para pedir a revisão, paga só os últimos 5. além dos que se aposentaram também por mais tempo, tem direito, isso aí já foi. Isso, exatamente. né? Aí paga só somente os últimos 5. Bem atento ao prazo, gente. Certo. Passou o prazo, infelizmente não tem mais o que fazer. Esse valor da aposentadoria ele vai ser definitivo, tá bom? Gente, então quanto antes melhor, você que já entrou Exatamente. já está aposentado aí, precisa revisar, faz isso, por favor, tá? Para quem ainda não se aposentou, doutor Daniel, o planejamento previdenciário, essa é a palavra forte, é o mote que você sempre usa muito, né? Exatamente. É o modus Prevenir, operandi do escritório. modus operandi do escritório. Prevenir, planejar, precaver, se organizar. Se organizar. No caso, esse planejamento previdenciário pode evitar esses erros e garantir um benefício melhor sempre, né? Baba, eu trago para o meu escritório, para o nosso trabalho jurídico ali que a gente exerce, a gente traz muito a questão dos conceitos de fora, tá bom? De fora do Brasil. Perfeito. Aqui no Brasil, as pessoas infelizmente ainda têm o costume de procurar advogado somente quando já existe o problema. Somente para resolver a situação. Isso. Olha, meu pedido de aposentadoria foi negado, vou procurar um advogado. Não concordo com o salário, vou procurar um advogado. Já aconteceu X coisa, vou procurar quando o problema ele já está ali, já existe, entendeu? O planejamento previdenciário, Baba, ele trabalha justamente o contrário disso. Ele é uma advocacia consultiva. Então a pessoa ela fala assim, poxa, eu vou me aposentar. O meu pai, a minha mãe, eles vão se aposentar. Os meus avós, eles vão se aposentar. Deixa eu verificar, desde logo, se a documentação está correta. Deixa eu verificar se todas as informações estão constando no sistema. Deixa eu verificar se o valor da aposentadoria está o que a gente espera. Então se a pessoa fizer isso antes, numa advocacia consultiva, ela economizaria dinheiro, economizaria tempo e principalmente ali ela teria o valor justo. Porque muitas vezes ela vai chegar lá na hora de se aposentar, não conseguir o valor que eu gostaria. Se a gente fizer o planejamento previdenciário, na hora que chegar esse momento, a gente já vai conseguir esse valor. Olha, eu iria me aposentar com 3, 4 mil reais. Beleza, mas você quer se aposentar mais? Tem condições de fazer uma complementação na contribuição, algo nesse sentido? E aí a pessoa, não, consigo. Então, desde agora, com o planejamento previdenciário, a gente vai antecipar esses problemas, vai organizar, para quando chegar no momento, a pessoa não ficar esperando 1, 2, 3 anos para se aposentar. Quando a gente faz o planejamento previdenciário adequado, às vezes em um dia, uma semana, a pessoa já tem a concessão lá da aposentadoria dela, com o valor que ela queria, e sem dor de cabeça, só aproveitar a aposentadoria para descansar e etc. E outra coisa, né, doutor, quarta-feira a gente aqui com o doutor Daniel esclarece as dúvidas em relação a isso, sobre aposentadoria, revisão, direito previdenciário, benefícios, enfim, tudo que é necessário, mas a gente sempre chega à conclusão que a gente precisa ter sim um profissional. Muitas vezes as pessoas querem resolver isso por conta própria. Sim. Gente, é
complexo. A gente precisa ter especialistas, pessoas que entendam do teu processo. Você que já está se prevenindo, já está entrando no processo de aposentadoria, ou que precisa da revisão, você precisa ter esse profissional, porque realmente é complexo. Quando fala em dispositivo, processo de aposentadoria, benefício, previdenciário sempre é uma coisa, e eu digo isso não é só na questão da sua aposentadoria. A gente até uma prova de concurso, eu acho que é uma das matérias mais complicadas, doutor Daniel. Sim, é quando vem o direito previdenciário, né? Pra mim não é tão complicado não, assim. Pra você tirou direito, é por isso que você tá aqui com a gente. Né? Mas direito tributário, essas coisas aí pra mim já não Cracaço consigo, nesse não é minha área. Eu acho que cada um vem com a sua. Mas é sempre importante a gente ressaltar aqui, como a gente sempre fala, todo o programa, procure um advogado especialista. Exatamente. Gente, um advogado especialista, ele não é um profissional barato. Infelizmente, ele existe ali um investimento porque ele é especialista no assunto. A gente tem, obviamente, os advogados generalistas, aí os valores, enfim, é de cada profissional, certo. Tá bom? Mas o especialista, que é aquele cara que ele resolve o seu problema, né? Ou então ele previne ou evita ele é um profissional caro porque você está fazendo um pagamento para você evitar um problema de um prejuízo muito maior, que é o tempo, que é o dinheiro que você vai perder. Quando eu vou resolver o problema da pessoa, já, obviamente eu cobro mais caro. Quando a pessoa me procura antes, é um valor bem menor para poder organizar e planejar. Então tudo depende da sua condição ali, do que você está interessado de fazer, de resolver. E o que é caro, né, gente? A sua vida é previdenciária, é uma vida toda de contribuição. É um investimento ali para ter os seus direitos garantidos. Da forma Daniel, correta. muito obrigado, é uma honra poder você trazer sempre o conhecimento pra gente aqui toda quarta-feira sobre tantas pessoas e brasileiros, milhões de brasileiros que passam por esse processo. É dolorido, sim, e a gente precisa alertar, educar e fazer com que as pessoas entendam o processo. O prazer é todo meu, Baba. E aí, caso ainda tenha alguma dúvida, caso vocês querem procurar a gente para poder orientar e ajudar vocês aí nesse momento que vocês precisam, vocês podem estar procurando a gente, nossos ouvintes aí nas redes sociais, que é o ADV Daniel Almeida, tá bom? A gente está no Instagram e no YouTube, onde a gente posta também os programas aqui e informações também relevantes sobre benefícios previdenciários. E também podem estar mandando mensagem lá no nosso WhatsApp, que é o 991460765. Podem chamar a gente lá, que a gente está aqui para ajudar todo mundo. Muito bem, doutor Daniel Almeida com a gente toda quarta-feira, então, aqui no Conexão Cultura. Muito obrigado, doutor Daniel. Obrigado. Não, é toda minha, Baba. Excelente semana para todo mundo. Para todos nós. 9h31, Paulo Sérgio. A gente vai no intervalo e volta já já com mais Conexão Cultura para você.